Bom dia! Mais uma vez vamos estudar a Palavra de Deus aqui através dessa lição maravilhosa e o tema de hoje é uma divina comissão, uma comissão vinda de Deus. A pergunta A pede para nós explicarmos o chamado diferente feito a Saulo, cujo nome em hebraico significa solicitado, por quem se orou, e que se tornou conhecido posteriormente pelo nome romano de Paulo, que significa pequeno ou humilde, que também mostra a diferença que houve no seu caráter, né? Esses nomes, um é romano, Paulo é romano e Saulo é hebraico, era comum as pessoas terem dois nomes, mas é interessante que depois ele ficou conhecido como Paulo quando começou o seu trabalho entre os gentios, entre os estrangeiros. Mas ele teve um chamado muito diferente. Antes ele tinha sido chamado pelo inimigo para trabalhar contra Deus, né? E agora no chamado para trabalhar a favor de Deus pela causa da verdade, o chamado diz, Jesus diz para ele se levantar, pôr sobre os seus pés, porque te apareci para isto, para te pôr por ministro e testemunha. O chamado dele foi para ser um servo, porque ministro é servo, e testemunha, tanto das coisas que ele já tinha visto, das coisas que ele tinha aprendido, como das coisas pelas quais Jesus ainda ia aparecer aí, ia mostrar. E livrando Paulo dos seus inimigos judeus, também dos seus inimigos gentios, mas ele também ia aos gentios, ele era enviado aos gentios, a quem agora te envio. Agora chegou o ponto do nosso versículo. Você conseguiu memorizar essa semana? Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. Veja só, tirar essas pessoas que estavam das trevas para a luz. Saulo tinha estado nas trevas, ele tinha sido enganado por Satanás, estava nas trevas do pecado e foi para a luz, recebeu a revelação da luz de Cristo. E Jesus o chamou para fazer a mesma coisa pelos outros. Saulo era um prisioneiro do poder de Satanás e Deus o chamou e o libertou para o poder de Deus. E agora ele deveria fazer a mesma coisa para os outros. Saulo era um pecador terrível, mas ele recebeu recebeu dos pecados e agora era chamado a levar às outras pessoas essa experiência para que eles recebessem também a remissão dos pecados e a santificação pela fé em Jesus. Que coisa linda, né? Que missão maravilhosa que Saulo recebeu. Agora a pergunta B, ela é muito importante, porque nessa missão ele tinha um tema central que ele deveria enfatizar. E esse tema central que vai ser estudado durante o restante do nosso trimestre. Na carta aos Gálatas, ele fala da graça. Gálatas 1:3 diz: graça e paz da parte de Deus e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse era o tema que ele deveria enfatizar. Mas por que ele deveria enfatizar isso? O que é a graça? A graça é um atributo divino demonstrado a seres humanos indignos. A gente não merece o amor, a bondade e a restauração que Deus faz na nossa vida. Nós não somos dignos disso, mas é a graça de Deus que atua em nós para que nós possamos receber isso. Interessante que Saulo passou por isso. Ele não tinha nenhum atributo, não tinha dignidade nenhuma para ser chamado para ser um missionário de Cristo. E ele foi chamado. Isso é graça. Ele era um inimigo de Cristo e foi chamado para ser um servo dele. Veja que o texto aqui diz que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. A mesma experiência de Saulo. Saulo era um inimigo e Jesus apareceu a ele antes dele se converter. Foi ali que houve a transformação, a operação da graça no coração de Saulo. A mesma coisa conosco. Nós ainda éramos pecadores quando Jesus morreu por nós e atua em nós o tempo todo buscando
nos trazer a amizade com Deus outra vez. E Ele não faz isso porque sejamos dignos, mas porque nós somos totalmente indignos. A nossa necessidade é a qualificação para receber a graça de Cristo. Que coisa linda, não é mesmo? Que coisa maravilhosa. E esse tema central pelo qual Saulo havia experimentado, passado, era o tema que ele ia revelar aos outros em suas cartas, em seu trabalho missionário. Ele havia experimentado a graça de Cristo e ele podia compartilhar essa graça. Que eu e você também possamos experimentar essa graça e ser instrumentos de Jesus para levar a graça aos outros. Que Deus abençoe a todos nós.